Olá, que tal? Olá, que tal? Fala aí, tudo bem, tudo beleza? Estamos de volta, estamos aqui no Explica aí, não é assim? No nosso canal do YouTube, olha só. Você já sabe, todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós temos aula aqui para você, passando conteúdos relevantes, importantes em vestibulares tradicionais. De alguma forma, esses conteúdos também estão dentro das competências, tá, lá do Enem. Então a gente acaba que vai estar te ajudando também para isso. Então é isso. Todas as noites, de segunda a sexta-feira, começando às 19 horas, terminando às 21 horas, 2 professores diferentes por noite. O Explica aí, aqui no seu canal no YouTube, vai estar tentando te ajudar da melhor maneira possível, tá? A gente tá aqui, ó, tá nessa vibe legal, tentando aí contribuir para os seus bons, excelentes resultados, é isso. Então, por favor, ative as notificações de modo que você possa, rapaz, aí desconcentra. De modo que você possa, obviamente, saber quando a aula for começar. E, rapaz, Lombardi tá aqui, ó, tá resenhando aqui. Aí é difícil o negócio rolar, entendeu? É difícil, aí eu não aguento. Então, ativa as notificações para quando a aula for começar você, logicamente, saber, beleza? Vamos nessa então, vamos desenrolar aqui um pouquinho. Então, qualquer dúvida que surgir aí, pergunta que Lombardi está aqui para ajudar. Eu estou aqui, tá bom? Vamos nessa, vamos com tudo. Olha, hoje eu vou dedicar esse tempinho com vocês para falar sobre industrialização brasileira, falar um pouquinho da nossa atividade industrial. Confesso que não conseguirei falar de tudo que eu gostaria hoje. Então eu pretendo fazer uma outra aula e voltarei a falar sobre essa industrialização, certo? Porque eu vou trazer desde o desenvolvimento industrial lá do século XIX até um certo período aí do século XX, fundamentalmente os governos GV e JK. É isso. Não dará tempo falar sobre toda a industrialização nacional. Mas olha, fica ligadinho aí porque vou falar de coisa importante pra caramba. Eu acho que eu vou te ajudar muito, te ajudar demais, tá? Então cola no Labareda Gil que você vai aprender um pouquinho mais, vai obter um pouco mais de conhecimento sobre a produção industrial, sobre a industrialização nacional. Tranquilidade total? Vamos nessa? Então vem comigo, olha só. Quando se trata de industrialização brasileira, vamos lá. A gente só fala de indústria no Brasil, o Brasil industrializado, claro, a partir da segunda metade do século XX, não é? Então, Brasil industrializado, país industrializado, que ele é hoje. Nós hoje somos um país subdesenvolvido, claro, temos violentas desigualdades sociais, temos um país aí com gravíssimos problemas de ordem social, precisa vencer esses problemas para conquistar o seu desenvolvimento, não é? Então, nosso país é subdesenvolvido, mas o país é industrializado, isso é fato. O nosso país conta com uma ampla e diversificada produção industrial. Nós temos muitos tipos de indústrias, tá? Das indústrias de base às indústrias de bens de consumo. Nós temos uma carência, isso é fato, de indústrias de bens de capital. Sobretudo as indústrias de bens de capital voltadas para a alta tecnologia. Isso é fato, o Brasil tem carência, não há como negar isso. Mas nós temos uma industrialização muito ampla e muito diversificada. Exportamos, por exemplo, desde produtos alimentícios a aço semi-acabado. Exportamos automóveis, exportamos eletrônicos, exportamos aviões, exportamos tecidos, calçados. Então somos um grande produtor industrial, temos uma ampla e diversificada produção. Agora, volto a repetir. Temos carências de alta tecnologia. Não produzimos alto valor agregado. Somos importadores de tecnologia de ponta. E isso é uma pena, Porque quando você vai estabelecer a divisão internacional do trabalho, essa carência coloca o Brasil como um grande importador de produtos que a gente poderia estar desenvolvendo e aquecendo ainda mais nosso segmento produtivo, tá bom? Não causando desequilíbrios em nossa balança comercial. É isso. Mas somos um país industrializado. Ponto. Isso é fato. Tranquilidade mesmo? Vamos nessa. Quando é que o Brasil começa o seu processo de desenvolvimento industrial? Veja, estou repetindo. Só falamos de um Brasil industrializado na segunda metade do século XX. Mas o desenvolvimento da indústria veio um pouco antes. Veio aí, ó, da segunda metade do século XIX. Então, eu vou escrever aqui, olha só,
que o nosso desenvolvimento industrial, o desenvolvimento industrial brasileiro, beleza? A partir, de 1850, ou seja, a partir de 1850, a gente está entrando aqui na segunda metade do século XIX. E você precisa, obviamente, lembrar o que ocorreu aí no Brasil, período histórico importante demais na nossa formação, tá, de Estado Nacional. É esse período a partir de 1850, não é? A gente está falando ali de muitos acontecimentos importantes da história. A gente está falando da Lei Eusébio de Queiroz. Lei implementada em 1850, que proibiu o tráfico negreiro. Primeiro caminho para a abolição da escravidão no Brasil. 1850 também é ano das leis de terras. Beleza? Quando a oligarquia rural no Brasil criou uma estratégia para dificultar que o negro e o imigrante que chegava em grande quantidade no Brasil tivesse acesso à terra. Então, nesse período aí, se criou as leis de terras, fazendo a terra virar uma mercadoria, deixando a terra de ser, tá, um bem democrático. Porque até 1850, a terra no Brasil não era uma mercadoria. Você adquiria a terra no Brasil se você a ocupasse. Chegava no espaço, o espaço estivesse desocupado, aquele espaço poderia ser seu se você ocupasse e fizesse uso daquele solo. Está compreendendo? A partir de 1850, não. O solo, a terra no Brasil, vira mercadoria extraordinariamente valorizada. E agora, terra mercadoria só pode tê-la quem tiver o recurso financeiro para comprá-la, obviamente. E o imigrante não tinha essa condição. E o negro, que começava a ganhar liberdade, ele também não teria as condições de comprar terra. E aí, quem tinha terra, era quem tinha o recurso financeiro, teria ainda mais terra. Ou seja, as leis de terras ampliou a concentração fundiária no Brasil, mas isso não é assunto para hoje, certo? Isso é assunto para outras aulas. Agricultura brasileira. Mas a partir de 1950, o que é que acontece? Acontece aqui o apogeu da economia cafeeira. Apogeu da economia cafeeira. É o período do café. É o período de um dos mais emblemáticos ciclos econômicos da história brasileira. Olha o que Labareda Gil fala. O Brasil só é o que é porque teve o café. Não fica achando que o Brasil é pouca coisa. Nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Já disse que somos um país industrializado. Temos, claro, graves problemas sociais. Precisamos resolver isso. Distribuir melhor renda, não é? Resolver problemas sérios, tá? De ajuste fiscal. Claro, a gente tem problemas. Mas somos o país que somos, um país industrializado, porque tivemos o café. A economia cafeira criou um alicerce fundamental para que o Brasil se tornasse um país industrializado. Beleza? O café criou as bases para a nossa industrialização. A gente não está falando de um Brasil industrializado ainda nesse momento. Não. O Brasil era agroexportador. Mais de 80% das exportações brasileiras, nesse período aí da segunda metade do século XIX, era de café. Então o país era um país ainda agroexportador, que tinha sua base econômica com a exportação dessa lavoura aqui. Mas esta lavoura criou uma série de fatos que contribuiu decisivamente para que o Brasil se tornasse um país industrializado. Então é um momento muito importante na história brasileira. Vocês estão ligados no que eu estou falando? Estão. Momento importantíssimo no nosso processo industrial. Vamos lá. O que é que o café nos trouxe? Qual é a herança propriamente da cafeicultura, não é? Que herança tem a cafeicultura, deixou a cafeicultura, para que o Brasil se tornasse um país industrializado? Vamos nessa? Pois bem, o café foi diretamente responsável pela abolição da escravidão. Então, a abolição da escravidão, pelo amor de Deus, né? Você não está mais na escola, no ensino fundamental. Você não é mais um menininho que acredita em conto de fada. Então, a abolição da escravidão. Ato de bondade da princesa Isabel. Não foi um ato de bondade da princesa Isabel. Não foi. Foi uma pressão econômica muito grande nesse período. Havia uma pressão grande para que o Brasil abolisse a escravidão. E essa pressão foi a necessidade da economia desse período, as necessidades do café. O café gerou um acúmulo de capital. A cafeicultura gerou um acúmulo de capital como nunca na história brasileira. Veja, esse é o primeiro grande ciclo econômico de um Brasil independente. É o primeiro grande ciclo de um país independente. Sendo assim,
todo o capital, todo não, mas boa parte do capital movimentado pelo café, obviamente, ficou no Brasil. Tá? A gente está falando de um período de barões, baronesas. Então havia uma oligarquia rural com muito, mas muito capital acumulado. E é claro que capital acumulado significa, tá, uma base muito importante para o desenvolvimento e o aprimoramento tecnológico. É claro, a gente está falando do Barão de Mauá, uma das figuras mais representativas da história econômica brasileira. Tudo bem? Então, é uma herança da cafeicultura, um grande acúmulo de capital. Agora você tem uma condição muito importante para aprimoramento e desenvolvimento tecnológico. Além do acúmulo de capital gerado pela economia cafeira, que enriqueceu muitas pessoas, muitos barões, os barões do café, nós temos também, nesse período aqui, como disse, a abolição da escravidão. E a abolição da escravidão, tá, é o período em que nós estamos substituindo o trabalho escravo pelo trabalho assalariado. Então começa aqui, aqui se desenvolve no Brasil o trabalho assalariado, surgimento do trabalho assalariado. E quem era esse trabalhador assalariado? Obviamente, ele era o imigrante. O Brasil se abriu para a imigração, é o período mais importante da história imigratória brasileira. Esse período aí da cafeicultura. Nos abrimos para a imigração europeia e asiática. É o período da imigração de italianos, o segundo grupo de imigrantes mais numeroso presente no Brasil, a comunidade italiana. É o período da imigração japonesa. Recebemos muitos imigrantes. Navios com imigrantes embarcavam no Porto de Santos. Tá? Então o Brasil recebia muitos imigrantes. Era a mão de obra qualificada para desenvolver atividades em uma economia que se modernizava, a economia brasileira da cafeicultura. Então era preciso substituir o trabalho escravo pelo trabalho assalariado. Beleza? A indústria exige trabalhadores assalariados, não escravos. O escravo é um investimento à vista, você paga na hora por ele. O assalariado não. Tu só paga depois que ele fornece a força de trabalho. Beleza? Então depois que ele trabalha, tá? Você vai lá e paga ele. É isso. Bom, o escravo não se entusiasma para trabalhar mais. O assalariado sim. A depender das condições que você crie para ele, ele pode trabalhar mais. Ele pode te dar mais lucro. Então, ele é extremamente importante. E uma consequência fundamental do trabalho assalariado, qual? Bom, a etapa final de um processo industrial é quem? É quem? O consumidor. A etapa final de um processo industrial, claramente, é o consumidor. Pensando nisso, obviamente, o trabalho assalariado no Brasil ampliou o mercado de consumo. Se eu trabalho, eu tenho o quê? Dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu compro. Portanto, eu estava agora fazendo surgir, pensando industrialmente, claro, o mercado de consumo necessário para aquecer a produção industrial. Então, a cafeicultura trouxe consigo o trabalho assalariado, que trouxe consigo, claro, a ampliação do mercado, do mercado consumidor. Ampliação do mercado consumidor. Então, é claro que isso que a gente está falando é, sem dúvida nenhuma, tá? Alicerces fundamentais no nosso processo industrial, são bases essenciais para que o nosso país iniciasse o seu desenvolvimento, tá, industrial. É isso. Bom, mas Gil, só isso? Veja, se você observar aqui, eu já coloquei dois fatores de localização industrial importante. Vocês têm aqui mão de obra, vocês têm aqui mercado consumidor. São dois fatores de localização industrial, chamados de fatores locacionais das indústrias. As indústrias se sentem atraídas por uma mão de obra, tá? Barata, sobretudo, e qualificada, obviamente. As indústrias vão atrás de quê? De mercado de consumo, faz análise de mercado consumidor, poder de compra, tá, sabe? Demanda daquele produto. Então, a gente está falando de fatores locacionais importantíssimos, beleza? Do segmento produtivo. Então, isso aqui é essencial. Tranquilidade, beleza mesmo, tá massa. Bom, mas tem uma outra herança da cafeicultura que vale a pena a gente lembrar. Mais um fator locacional importante. Mais um. Já falei de dois. Esse é o terceiro importante fator locacional. Sabe qual? Esse daqui, Esse fator locacional aqui, que eu vou escrever nesse momento, tá? O transporte ferroviário. O desenvolvimento do transporte ferroviário no Brasil
herança da cafeicultura. É claro que para o desenvolvimento de um ciclo econômico, é preciso que haja um modal de transporte. Sem um modal de transporte, você não tem um desenvolvimento econômico. Vamos lá, tentar resgatar um pouquinho da história brasileira. Vamos lá. Ciclo da cana, modal de transporte do ciclo canavieiro, hidroviário. Ouro, período do ouro, ciclo do ouro, tropas de burro. Período do café, modal de transporte, as ferrovias. Transporte ferroviário, ó, é um dos maiores símbolos das ferrovias do Brasil. Já existia uma época na história brasileira que o principal meio de transporte deste país não eram as rodovias. As rodovias representam um Brasil posterior às ferrovias. Nós tínhamos um transporte ferroviário que representava demais o ciclo cafeeiro. Eram as ferrovias que saíam do interior de São Paulo e se estendiam, tá, no traçado interior litoral até o Porto de Santos. Escoando quem? Escoando o café do Oeste Paulista, do Vale do Paraíba, até o Porto de Santos, do norte do Paraná, região da cafeicultura, até o Porto de Santos. Ferrovias, mais uma vez, com traçado retilíneo interior litoral, que integrava propriamente a região sudeste e o norte do estado do Paraná, que era a região do café. Desenvolvimento das ferrovias, fundamental para ampliação, tá, da economia cafeeira aí do século XIX. Veja bem o que eu apresentei aqui, ó. 3 fatores locacionais das indústrias. A gente falou aqui de mão de obra, de mercado de consumo e de sistema de transporte, fundamental para o escoamento de uma produção. Isso aqui tudo, tá, é herança da cafeicultura. E é por isso que eu disse, o Brasil só é o que é porque teve o café. O café criou as condições para que o Brasil se industrializasse. É isso que eu estou afirmando. Foi essencial a cafeicultura como tá, base necessária. Tranquilidade. Ô Gil, o Brasil tinha indústria nesse período? Claro que tinha. O Brasil tinha indústrias. Havia um investimento dos barões do café em, tá, fabrículas, sobretudo de produção têxtil. O barão de Mauá foi um investidor industrial. Então havia fabrículas no Brasil, uma ínfima produção industrial, mas havia, fundamentalmente voltadas para as indústrias de bens de consumo não duráveis. Então o que o Brasil tinha de indústria nesse período aqui eram indústrias de bens de consumo, indústrias de bens de consumo, tá bom? Bens de consumo, tá aqui, ó, não duráveis. Tipo, indústrias alimentícias, indústrias têxteis. Era isso que o Brasil tinha nesse período. Nós não tínhamos outros segmentos industriais de base ou de alto valor agregado, indústrias de bens de capital intermediárias. O Brasil não tinha isso. Nós só tínhamos, indústria de bens de consumo não duráveis, produção têxtil, alimentícia, era isso, tá? E essas indústrias, elas não estavam concentradas em uma região. Elas estavam dispersas pelo Brasil, claro, nas principais cidades desse Brasil do final do século XIX e das primeiras décadas do século XX. Não havia concentração industrial, não havia, regionalmente falando, como nós temos hoje. Temos hoje ainda uma grande concentração industrial no Brasil, apesar de estarmos vivendo uma descentralização produtiva, uma desconcentração industrial. As indústrias têm se realocado, buscado novas áreas, com custo menor para produzir, beleza? Isso eleva, claro, os lucros, é fato, mas nesse período não havia concentração industrial. As indústrias estavam dispersas, tá, nas principais metrópoles deste período. Quem? São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Salvador, Recife, eram os polos industriais brasileiros do final do século XIX, as primeiras décadas do século XX. É isso. Então, assim, o Sudeste não tinha a representação técnica, tecnológica, industrial que o Sudeste passou a ter um período mais à frente. Que a gente, claro, fala sobre esse período agora, nesse momento. Tranquilidade? Então, a gente está saindo de um momento muito importante da história industrial brasileira e a gente vai se jogar de corpo e alma em outro momento muito importante. Estou saindo do desenvolvimento industrial brasileiro a partir de 1850 e vou entrar em um momento importante da nossa história industrial, que é o momento do governo Vargas, tá? Então, entrando nesse período,
Olha, tem gente de Teresina, velho. Que show de bola! Seja bem-vindo ao Explica Aí. É uma enorme satisfação. Ó, é o Marcos de Teresina. Marcos, valeu. Obrigado aí, tá? Pela audiência, obrigado aí pela participação, valeu. Eu espero que a gente possa te ajudar, tá certo? De Teresina para o Brasil, que massa, para o Explica Aí. Valeu mesmo. Olha, esquece não, a gente tem aula todos os dias, de segunda a sexta-feira. Começa às 19 horas, vai até às 21 horas. 2 professores diferentes por noite. E olha, uma galera boa, uma galera preparada. Eu garanto, viu? Professores de excelente qualidade vocês encontrarão aqui dentro do Explica Aí. Temos uma plataforma completíssima, mas eu estou dizendo completa. Mas é completa mesmo. Todas as disciplinas, todas. Beleza? Todas as disciplinas ciências humanas, sociologia, filosofia, todas, gostografia, história, todas ciências da natureza, todas. Matemática, linguagens, artes, temos todas. Então a plataforma é espetacular, conteúdo pra caramba, exercício, muita coisa lá dentro, tá? E aí, nosso canal aqui no YouTube tentando te ajudar da melhor maneira possível. É isso. Tranquilidade? Vamos para um segundo momento importante da história industrial brasileira. Um momento aqui que vale a pena, obviamente, a gente destacar. O período do governo Vargas. Bom, Vargas é uma figura amada e uma figura odiada. Há quem ame Vargas, há quem odeie Vargas. Mas uma coisa a gente tem que, obviamente, destacar. Foi muito importante o governo Vargas para a economia brasileira. Porque naquele momento o que foi feito era necessário. O governo Vargas sucede a maior crise da história do capitalismo assim considerada, né? A crise de 1929. Então, o governo Vargas começa em 1930. Então, posteriormente à crise, inicia-se o governo Vargas. Portanto, foi um período muito importante, porque Vargas criou condições, né, algumas condições, para tirar o Brasil daquele momento de crise e de uma economia muito dependente de quem? Do café. O Brasil ele não diversificou sua economia quando poderia ter feito isso. Nós poderíamos ter diversificado nossa economia, não é? E nós não fizemos isso. Nós concentramos muito no café. E aí o que é que acontece? Superprodução. Foi isso, tá? Atrelado a críticas. Tiago, do Espírito Santo, meu irmão. Olha, a gente está na região Nordeste, agora a gente se joga para a região Sudeste, Espírito Santo. Chega mais, capixabas, chega mais. Sejam bem-vindos ao Explica Aí. Show de bola. Tem uma muqueca aí gostosa pra caramba, né, velho? Tem uma muqueca muito bacana. Vem Brasil, chega mais, chega junto. A gente tá aqui colado. Vem todo o Brasil, vem pro Explica Aí. Vocês não vão se arrepender. Aqui é coisa gostosa pra caramba, você vai ver. Vai se arrepender não. Então, tô na industrialização brasileira, ó. Estou na história industrial brasileira, industrialização brasileira. Beleza? Ó, industrialização. Eu não sei por que eu apaguei isso. É porque eu sou um Zé Oreba. Industrialização brasileira. Só que agora, mais uma vez, vamos entrar no governo de quem? De GV. O governo de Getúlio Vargas, tá bom? GV ali. Opa. Hoje é um dia importante. Hoje é um dia muito importante, né? É um dia de se desprender de preconceito, né? De lutar contra a intolerância, beleza? Então hoje é dia de amor, hoje é um dia importante demais, tá? Homofobia, pelo amor de Deus, tudo bem? Vamos ser cada vez mais humanos, aceitar o outro em todas as suas condições. Tá massa? De importante hoje. Lombardi tá aqui me lembrando das coisas, ó. É ele que levanta aqui uma placa e me chama a atenção. Fale sobre isso. Aí eu vou e falo. Beleza? É sempre ele, tá? Vamos nessa. Getúlio Vargas. Pois bem, começa em 1930, então estou falando de um período que começa em 1930. Tem 2 governos aí, vocês sabem disso, né? O governo Vargas, marcado por 2 momentos, foi interrompido aí pelo governo Dutra, que Vargas, obviamente, sabia que seria um governo desastroso, e que ele voltaria nos braços do povo, né? É assim que a história conta. Pois bem, a gente está aí
no primeiro governo Vargas, mas a gente vai, eu não sei o que ele quer dizer agora. Obrigado, certo? Obrigado. Ele está agradecendo por eu ter falado, eu não sei, não entendi nada, mas tudo bem. Vamos nessa então. Tem dois governos aí, né? Tem o primeiro governo Vargas, o segundo governo Vargas, mas a gente vai contemplar todo o governo Vargas, tá? Então eu vou falar da industrialização em todo esse governo Vargas. Rapaz, ele está escrevendo aqui, Lombardi está escrevendo aqui, virado no raio. Tá? No raio. Beleza, já entendi. Beleza, Lombardi. É isso. Essas aulas todas ao vivo que acontecem aqui, tá? Ficarão no nosso canal no YouTube. É isso que o Lombardi está aqui, tá pedindo que eu fale para vocês. Rapaz, deixa eu dar aula agora, tá certo? Fica quieto, pelo amor de Jesus. Então, o governo de Vargas, ele está escrevendo, não acredito nisso não. Não acredito nisso. Meu Deus. O governo Vargas tem uma importância muito grande na nossa história industrial. Porque tirou o Brasil, como eu disse, da crise econômica de 29. Vargas diversificou a economia brasileira, diversificou mesmo. Então, esse governo é o governo em que é implementado o que a gente chama de substituição das importações. Substituição das importações. O Brasil precisou fazer isso, claro, precisou fazer isso para diversificar a sua economia. Gostei da camisa, valeu, camisa de anjinho, tá? Olha aqui, galera, olha, veja. Ele não para de escrever, por isso que eu estou desconcentrado total. Nem eu sei mais o que estou falando. Ele não para de escrever, olha. Gostou da camisa, valeu, tá aqui. Tá aí. Então, substituição das importações, isso é uma política que foi implementada no governo Vargas, e essa política implementada no governo Vargas foi para diversificar a economia brasileira. Porque nós éramos muito dependentes. Dependentes de quê? Do café. O Brasil só tinha o café. Era preciso diversificar para que a gente não dependesse tanto de um produto. Porque uma crise econômica implementada significaria, obviamente, uma tragédia, não é? Para a economia brasileira. Então, era preciso diversificar a economia. Então, esse período é um período de investimentos em outras bases econômicas. A gente passou a diversificar a produção agrícola, por exemplo, e a gente, claro, passou a fazer vultuosos investimentos na indústria, certo? Então, esse período aqui é o período de investimentos, vocês sabem disso, investimentos nas indústrias de base, investimento nas indústrias de base, ou indústrias de bens de produção. Ou você fala em indústrias de base, ou você fala em indústrias de bens de produção, que são indústrias pesadas. Tá? Indústrias de base, bens de produção, pesadas, é a mesma coisa. São indústrias que funcionam como um alicerce para o processo industrial. Base por quê? Porque sem elas, nós não temos etapas seguintes de processos produtivos. Entende? Então a gente só diz que um país tem uma industrialização completa quando ele, claro, tem seu alicerce, quando ele tem a base. As indústrias de base são as indústrias voltadas, tá, para captação de energia, são indústrias siderúrgicas, são metalúrgicas, são indústrias de base. Tudo bem? Então o Brasil começou a investir nesse tipo de indústria, criar a base para que o país pudesse se tornar de fato um país industrializado. E os investimentos nas indústrias de base foram investimentos do Estado. Investimentos do Estado, tá? Então o que havia aqui era uma forte intervenção do Estado. Fortíssima intervenção do Estado. O Estado era um investidor. Era o Estado keynesiano, não é? Não é ainda o Estado neoliberal. Era um Estado intervencionista, era um Estado keynesiano. A política keynesiana foi a política que representou esse período aí, esse período pós-crise de 29. O Estado precisava intervir para recuperar o capitalismo da crise, do baque que sofreu em 1929. Então começa um período em que o Estado era máximo. O Estado foi o investidor. Eu não estou falando de capital estrangeiro, eu não estou falando de capital privado ainda investindo, tá, na produção, na economia propriamente, não, investimento de Estado. É isso. Então Vargas foi fundamental para, obviamente, tirar o Brasil de uma profunda crise econômica que abalou a economia global, que foi a crise de 1929. Então, é o governo das indústrias de base.
indústrias importantes, né, de base, são heranças do governo Vargas, como, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, implementada nos anos 40, a CSN, que fica em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, né? A Usiminas, a Usina Siderúrgica de Minas Gerais, a Usiminas, Usiminas, tá? Companhia Siderúrgica lá de Minas, né? Foi implementada também no governo Vargas a CVRD, não é? A Companhia Vale do Rio Doce, a Vale, é a herança do governo Vargas. Veja, tudo isso aqui e há vários outros investimentos no governo Vargas. E o que eu estou colocando aqui são alguns, né, dos investimentos, tá, na base, herança do governo Vargas. Então, veja, foi um governo que foi essencial propriamente para que nós chegássemos à realidade de hoje, de um país o quê? Industrializado. O alicerce foi criado exatamente nesse período aí, tá bom? Fala, Bruno, fala aí, cara. Gil, a gente tem uma dúvida do Lucas. Sim, né? Lucas. Professor. Lucas disse de onde ele é. Lucas não, mas ele tá com a bandeira de São Paulo aqui no massa. perfil dele. Então deve ser paulista, sim. Lucas, se você não for de São Paulo, desculpe seu amigo aqui. Isso aí. Professor, como se deu o processo da substituição das importações no governo Vargas? Diversificando a economia, tá? Criando as condições para que o Brasil produzisse aquilo que o país o quê? Comprava, que o país importava. Então a gente precisava reduzir as importações, precisava aquecer, por exemplo, outras formas de produção econômica. Então o Brasil, por exemplo, pensando no rural, nós começamos a cultivar cana-de-açúcar. A gente começou a expandir a atividade canavieira no interior de São Paulo, por exemplo. A gente começa a desenvolver a citricultura, pensando no meio rural. Então a gente começa a criar, tá, as condições de reduzir as importações, é isso. As indústrias de base era justamente para que a gente não precisasse importar, tá, matérias-primas ou produtos, obviamente, semi-acabados, semi-manufaturados, que precisaríamos, pensando em galgar e alcançar a industrialização. A gente passou propriamente a diversificar a economia, produzindo aquilo que a gente importava, tá? E diversificando a produção econômica no rural e diversificando a produção econômica, claro, no urbano, com investimentos nesse segmento industrial fundamentalmente. É isso. Beleza, Lucas? Beleza? Eu espero que eu tenha respondido sua pergunta. Tranquilo? Então é isso. Esse governo Vargas foi fundamental, por quê? Porque esse governo é o governo das indústrias de base. Então a gente fala que é o período da Revolução Industrial Brasileira. A gente fala que o governo Vargas é o governo da Revolução Industrial Brasileira. Por quê? Porque eu já disse, se você não tem o segmento da indústria de base, você não pode jamais dizer que tem um país industrializado. Você precisa investir nesse segmento industrial, tá certo? E essa herança é justamente desse governo aí. Então, tem essa importância econômica. Era um estado máximo, naquele período exigia isso. O capitalismo ele sofreu uma dura queda. A política liberalista e o capitalismo, tá, sofreram um baque muito profundo. E quem socorreu e quem segurou nas mãos do capitalismo e levantou esse capitalismo foi o Estado. Nos anos 50, o capitalismo, começou a criar estratégias para escantear novamente esse Estado. Aí começam a surgir ideias neoliberais, nos anos 50. Estou falando que começaram a surgir algumas ideias neoliberais. A implementação mesmo do neoliberalismo se estabelece no governo estadunidense de Reagan e no governo da Margaret Thatcher, no Reino Unido. Mas as bases, as ideias do neoliberalismo começam a fervilhar nos anos 50. Era o capitalismo criando as estratégias para escantear o Estado mais uma vez. Criou, primeiramente, com o liberalismo econômico, né? Tá? Mas aí, esse liberalismo, com esse modelo capitalista fordista, trouxe a superprodução e a crise. Tudo bem? O capitalismo sucumbiu, precisou do Estado, então o Estado socorreu, levantou o modelo capitalista, tá? E a partir de um capitalismo reerguido, fortalecido, criou estratégias para escantear novamente o Estado. Daí a gente está falando da implementação do neoliberalismo nos anos 70 e 80, fundamentalmente, né? E a partir daí, anos 90 e até os dias de hoje, pelo mundo afora. Tranquilidade? É isso. Governo Vargas, não esquece, por favor, da política de substituição das importações, da intervenção do Estado, era o Estado máximo, o Estado keynesiano, tudo bem? Esse Estado investiu muito, mas muito no segmento das indústrias de base. Tá joia? Tranquilo?
Então guarda aí, por favor, informações sucintas, rápidas, apesar de a gente poder falar de muitas outras coisas, mas a gente está fazendo aqui propriamente uma revisãozinha, tentando ajudar você em algumas questões, porventura, que possa cair sobre industrialização brasileira. Tranquilo? Bom, tem um outro governo altamente emblemático na história industrial brasileira, que é o governo do Juscelino Kubitschek, o governo do JK. Esse governo também é um governo muito importante e que merece, claro, alguns destaques aqui. É o período da nossa abertura econômica. Então aqui, o Estado intervencionista, ele começa, obviamente, a se fragilizar diante da necessidade, e foi uma pressão internacional muito grande, tá, de abertura econômica. Então o Estado máximo, o Estado interventor, que não permitia a participação de capital estrangeiro, esse Estado agora começa a enfraquecer-se. É isso. Então a nossa abertura econômica, a gente está falando de um governo desenvolvimentista, não é? O governo do JK, um jovem com ideais, tá, futuristas, dizia que iria fazer um país de 50 anos em apenas 5 anos, jurava que transformaria esse país, modernizaria este país, um país de 50 em apenas 5 anos. Era isso que dizia o JK, o Juscelino Kubitschek. Então é o período da abertura econômica, pressão internacional muito grande para que o Estado brasileiro ele permitisse, tá, o avanço das multinacionais. Eu estou falando então de um período de transnacionalização da economia. É a economia desnacionalizadora. Se a economia do Vargas foi nacionalizadora, de intervenção máxima do Estado keynesiano, a economia no período do JK já começa aí uma economia desnacionalizadora. Tudo bem? O JK queria construir um país de 50 anos em apenas 5 anos. O que é que o JK faz então? Bom, para construir um país de 50 em 5 anos, precisava de aporte financeiro. O Estado não era suficiente, tá? O capital estatal não era suficiente para fazer tudo aquilo que o JK queria. Então ele criou o chamado tripé econômico, né? Tripé econômico. Ele associou 3 capitais para que o plano de metas fosse atingido. O capital privado nacional, capital este que se fortaleceu em função dos investimentos, tá, do Vargas. O Vargas, com sua política de substituição das importações, fez surgirem negócios no Brasil, empresas foram abertas no governo Vargas, tá? Então o capital privado nacional, o investidor brasileiro, ele foi muito participativo no plano de metas do Juscelino Kubitschek. Capital privado nacional, o capital do Estado brasileiro, aquele capital do governo Vargas, que promoveu, tá, muitos investimentos nas indústrias de base, mas o capital o quê? Estrangeiro. E aí é o tripé econômico para que fosse atingido o plano de metas. Capital privado nacional, capital estrangeiro e o capital, obviamente, do Estado. É isso. Então, esse período de abertura econômica é o período em que há muitas transformações estruturais e socioeconômicas no Brasil. Muitas transformações. Economia desnacionalizadora, transnacionalização da economia. Beleza? Nacionalização, tá aqui. Transnacionalização econômica. É isso que representa esse governo aqui, não é? O governo do Juscelino Kubitschek. Bom, grandes investimentos para transformar o Brasil de 50 anos em 5 anos, estruturais, muitos investimentos estruturais. O JK foi pressionado, muito pressionado pelo capital estrangeiro para construir estradas, abrir estradas, construir rodovias. Por quê? Porque as automobilísticas estrangeiras pressionaram demais para que esse governo priorizasse, obviamente, o transporte rodoviário. O desenvolvimento do transporte rodoviário não é, tá, no governo do Juscelino Kubitschek. O desenvolvimento do transporte rodoviário no Brasil começa no governo do Washington Luiz, na década de 20. O lema do governo do Washington Luiz era igual: governar é abrir estradas. Então o desenvolvimento começa no governo do Washington Luiz,
tá? Mas a priorização efetiva, os investimentos vultuosos no transporte rodoviário é herança do governo Juscelino Kubitschek. Aqui faça muitas críticas a esse governo em função disso que eu estou falando. Nós temos hoje um dos maiores enclaves para o nosso desenvolvimento, o modal de transporte que é símbolo, obviamente, de circulação da economia brasileira, né? Da produção das mercadorias desse país. Tanto no mercado interno, como, obviamente, fazendo o produto sair do interior até os complexos portuários e daí seguir para o mercado internacional. Rodovias. O transporte rodoviário é muito caro demais. O custo que nós temos para manter o transporte rodoviário é muito grande. Muito, mas muito mesmo. Você imagina você, um produtor de soja do interior brasileiro, do interior, lá no centro-oeste, por exemplo, escoar sua safra, sua produção até um complexo portuário no norte ou na região sul. Imagina o custo. Pegar uma safra de soja, fragmentar em vários caminhões, olha o custo com frete que é isso. É um modal que consome muitos derivados de petróleo, né? Não só combustível, plástico, borracha, logicamente todo o material, né, estrutural, eu estou falando do asfalto, é derivado de petróleo, além da gasolina, do diesel. Então, assim, é um transporte muito caro, manter transporte rodoviário é muito caro, fazer manutenção de malha rodoviária é muito caro. Não é à toa que o Brasil privatizou, que o Estado cedeu para grupos privados, ofereceu concessão para que grupos privados administrassem rodovias no Brasil. Porque é caro, é um transporte muito caro. É um dos maiores enclaves para que o Brasil se desenvolva. A gente precisa diminuir o peso do modal rodoviário. Precisamos investir mais em outros sistemas. Expandir um pouco mais as ferrovias, expandir um pouco mais as hidrovias. Transporte intermodal, interligar modais. Certo? Fazer o transporte rodoviário sair apenas onde não chega o barco, onde não chega um trem. É isso. A gente precisa diversificar a nossa economia. Certo? Então, é um momento muito importante de investimentos agora em indústrias de bens de consumo duráveis. Se Vargas representa um governo das indústrias de base, JK representa os investimentos, beleza? Investimentos, em indústrias de bens de consumo, consumo duráveis, certo? Bens de consumo duráveis. Eu estou falando dos automóveis. Indústria automobilística, Indústria automobilística. É disso que eu estou falando. Os automóveis representa este período, a chegada de multinacionais. Então veja, o capital estrangeiro que chegou aqui, que foi parceiro do governo JK nessa política de investimento, foi, obviamente, através das montadoras estrangeiras, instalaram suas linhas de produção aqui no governo desse cara. E o que essas linhas de montagem diziam? Ou você abre estrada, ou você abre rodovias, a gente não vai investir no seu país. E como ele precisava disso, para cumprir o seu plano de meta, 50 anos e apenas 5 anos, JK fez o quê? Bom, começou a abrir estradas, começou a construir rodovias e começou a priorizar o transporte rodoviário. Tá joia? Então, um período de priorização. Tá bom? Se você estiver anotando aí do outro lado, anota isso, por favor. É período de priorização, priorização do transporte rodoviário, das rodovias, transporte rodoviário. Um grave problema, para o nosso desenvolvimento econômico, sem dúvida nenhuma. O Brasil perde competitividade. As rodovias fazem o Brasil perder competitividade. Enquanto o mundo já está comercializando seus produtos, o Brasil ainda está deslocando seus produtos com um sistema absurdamente burocrático e caro. Rodovia é uma desgraça, é isso propriamente. É um transporte que significa um custo absurdo para os produtores. Absurdo. Então a economia brasileira sofre muito em função das rodovias. Representa 65% das cargas deslocadas no Brasil. O peso disso é muito grande. A gente poderia diminuir um pouco esse peso para uns 40, 45. Já seria sensacional se a gente diminuísse um pouquinho, né, o peso das rodovias, escoando a nossa produção econômica. Perdemos muito, viu? Perdemos demais. É isso. Então, toda vez que se faz críticas às rodovias, obviamente se faz críticas ao governo do Juscelino Kubitschek. É isso.
Beleza? Então, falamos de um governo nacionalizador, agora um governo desnacionalizador. Um governo que abriu o Brasil para o capital estrangeiro a fim de cumprir o seu objetivo desenvolvimentista, tá? Através do seu plano de metas, 50 anos, em apenas 5 anos, estabelecimento de um tripé para que isso fosse alcançado. Bom, tripé econômico, 3 capitais associados, quais de novo? Capital estatal, capital privado nacional, que se fortaleceu no governo Vargas com a substituição das importações e mais o capital estrangeiro, tá? Esse capital que aqui chegou, representado fundamentalmente pelas montadoras, grandes montadoras. Além de credores internacionais que foram essenciais para, tá, o governo do JK fazer grandes obras de infraestrutura. Rodovias, Belém-Brasília, construção de Brasília, do governo do Juscelino Kubitschek. É um período de muitas transformações, muitas transformações. O Brasil começava a deixar de ser um país rural, tá? E o Brasil caminhava para se tornar um país urbano. É um período de um grande êxodo rural. Muitas pessoas deixando o campo, deslocando-se para as cidades, cidades crescendo. É período de crescimento de cidades no Brasil, certo? De um campo que agora perde cada vez mais habitantes, deslocando-se para as cidades brasileiras. Atraídas pelo comércio, crescia, atraídos pelos serviços, atraídos claramente pela indústria que estava em expansão no Brasil. É o nosso período de urbanização. Muitas transformações na sociedade ocorrem nesse período aí. Tranquilo mesmo? Tá massa? Então veja, falei do desenvolvimento industrial iniciado no século XIX, segunda metade do século XIX, com o café. O café criou as bases para que o Brasil se industrializasse. Falei da Revolução Industrial Brasileira, com a implementação das indústrias de quê? De base, no governo do Getúlio Vargas, a substituição das importações, tirou o Brasil da crise, passou a produzir aquilo que o Brasil importava, que o Brasil comprava, diversificou a produção rural, diversificou a produção urbana e investiu em segmentos de bens de produção. Certo? Governo intervencionista keynesiano é o governo Vargas, sem participação do capital estrangeiro. Agora vem o governo JK, abre o Brasil para o capital, cumprimento do plano de metas, desnacionalização da economia, transnacionalização econômica. Estou corrigindo, hein? Econômica, tá? É o que representa esse governo, o governo do JK. Tudo bem? Bom, eu vou ficar por aqui, tudo bem? Mas amanhã tem mais aula. Tem mais aula amanhã, mais aula para você, tá certo? Então amanhã vocês terão aula com o Lucão, de Química, e terão aula de English, com o professor Fred. Então, 19 horas, no nosso canal aqui, nesse canal, tá? Aqui no YouTube a gente vai estar falando mais de assuntos importantes, relevantes, pensando em vestibulares tradicionais. Não esquece, por favor, 19 horas as aulas começam, 2 aulas todas as noites, tá? Ativa aí as notificações para saber quando a aula vai começar. Essa aula vai ficar aqui no nosso canal no YouTube, vai ficar dentro da nossa plataforma para os nossos assinantes que aumentam cada vez mais por esse Brasil todo. Obrigado, Brasil. Obrigado por fazer parte do Explica Aí. É uma enorme satisfação poder contribuir, obviamente, para transformar a vida de vocês através da educação, tá? Esse é o desejo de todos que estão aqui, trabalhando demais, trabalhando muito, 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 de modo que a gente possa contribuir para melhorar um pouquinho este país. Tranquilidade? Valeu mesmo? O Labareda fica, mas o Labareda volta. Cheirão. Falou, falou, falou. Valeu.